Olá, queridos, tudo bom? Estamos iniciando essa terça-feira. Estamos estudando a Bíblia. Livro de Mateus. Estamos na vida de Jesus, trazendo a essência da vida de Jesus para nós, para a igreja. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui o nosso endereço no Facebook, onde nós estamos lá no Facebook. E lá tem os programas anteriores, os outros programas dessa série do livro de Mateus. Vá lá, assiste os programas anteriores, veja ali, é meia hora, é muito rápido. Para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, presbítero Giovanni. Giovanni, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui aprendendo mais um pouquinho, né, pastor Casalete? É sempre bom aprender. E junto eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos aprender, vamos abrir o nosso coração. Você aprende quando você abre o coração, né? Você está ouvindo aí esse programa, assistindo os anteriores, mas de coração aberto você vai aprender, porque nós estamos aqui falando entre nós aqui, estamos maravilhados aqui com as palavras que nós estamos lendo aqui. Amém. Olha só, e junto com você. Então pegue Bíblia, caneta, papel, vamos anotar, querido. É meia hora, é muito rápido. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo, é tempo de você pegar sua Bíblia, caneta, papel e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema. E nós estamos estudando o livro de Mateus. Lemos Mateus capítulo 4, versículos 12, 13, 14 e o 15. Agora nós vamos ler o versículo 16. Giovanni, o que ele diz no 16? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região Das sombras e sombras da morte, esplandeceu-lhes a luz. Olha só, vamos ler o versículo 16. O povo, ele foi para a região, aqui ele está falando, você foi ver o anterior, ele está falando sobre a profecia, quando Jesus foi para Nazaré, no que falou o profeta Elias. O povo que estava em trevas, o que é esse povo que estava em trevas? Indica uma aceitação como algo normal dessa escuridão. A escuridão moral era ainda maior que a miséria nacional. Eles estavam em trevas. Viu uma grande luz. O povo viu uma grande luz. Quer dizer, Cristo, o que é essa luz? Essa luz é Cristo. Cristo é a luz do mundo. A única luz verdadeira. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda na mim jamais estará em trevas. Então, quer dizer, aí vem dizendo, ele vai vendo que Mateus vai provando a existência de Jesus como Messias. Quer dizer, Cristo é a única luz verdadeira do mundo. Aí o versículo continua, e aos que estavam assentados nas regiões da sombra e da morte. Uma morte, ele fala, essa morte é a morte espiritual, que é o resultado dessa escuridão espiritual. O povo que está em trevas na escuridão tem a morte espiritual. E ele vem falando dessa região, com morte espiritual, com as sombras. Olha só, a luz, quer dizer, viu aí o versículo continua, a luz, a iluminação espiritual de Cristo, que raiou. Quer dizer, chegou naquela região agora a luz. Chegou naquela região agora Jesus. Então ele vai falando que essa região que estava em treva, agora vê a luz. Por quê? Porque vê Jesus. Quer dizer, a luz que ilumina todo homem. A luz que esclarece, a luz que tira da morte espiritual. O pastor, essa luz, né, que é a luz do sol, né, essa luz perfeita,
toda vez aqui em Itajaí que a gente acorda e vê essa luz, o dia se torna diferente. As pessoas ficam diferentes, né? Quando o sol brilha. E quando Jesus, isso que está dizendo aqui, quando ele brilhou sobre as pessoas, ele trouxe alegria para elas. O Evangelho é isso, o Evangelho é mudança. O Evangelho tem que ter, veja bem, o Evangelho ele tem que incomodar. Se não incomoda, não é Evangelho. Se você veio para a igreja e continua da mesma forma que você estava, alguma coisa está errada, não é Evangelho. O Evangelho tem que incomodar. Você tem que gostar, você pode até não gostar, mas ele incomodou. Porque a luz, quando brilha, ofusca, né? Ofusca. Então, quer dizer, Jesus chegou naquela região, e ele chegou para abençoar aquela região, conforme disse o profeta Isaías, que Naphtali, Zebulon, seriam abençoados nos últimos dias, no dia do Messias. Agora, Naphtali e Zebulon, região da Galileia, onde Jesus foi, ela começa a conhecer a luz. Aí vem, aqueles que já conhecem a luz, aqueles que estão mortos. Por quê? Porque quando você está em trevas, quando você está no mundo, você está morto espiritualmente. Aí você precisa o quê? Nascer de novo. Ter um novo nascimento em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Uma mudança em Cristo. Uma renovação em Cristo. E Cristo faz as coisas diferentes. Então Jesus veio para aquela região e aquela região foi abençoada. Ou você não conhece cidades que são abençoadas porque o povo de Deus está ali e muda a história na cidade, muda a história no lugar. Esse é cristianismo. Querido, Deus chegou a você através de Jesus Cristo para mudar a história da tua vida. A tua família vai ser mudada. A tua história vai ser mudada. A tua casa vai ser mudada. Para isso que Deus chegou aqui. Nós estamos fazendo o Evangelho para os nossos dias. Você, querido, quando Jesus entra a luz aí. E a morte espiritual sai. Agora tem luz. Por quê? Porque Jesus está aí na tua casa, no teu lar, na tua família, entra com você. Jesus chegou aí. E onde Jesus chega, há mudança. Isso é e como saber, como você saber, meu amigo, minha amiga, que você está morto espiritualmente? Eu vou dizer, você perdeu já a esperança que o seu casamento tem uma mudança para melhor. Você está desempregado, não tem porta que se abra para você, você não consegue emprego em lugar nenhum e você está pedindo para morrer. Pedindo para morrer porque a morte já está na sua vida. Então nós estamos aqui com esse estudo dizendo que há uma possibilidade dessa luz divina brilhar sobre você e renovar a tua esperança. E olha, pastor, a coisa é tão interessante que Mateus vai dizendo o que Jesus fala. Olha a primeira mensagem, a primeira coisa que Mateus diz que Jesus fala. Lê lá no versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só, Jesus foi para aquela região, trouxe a luz para aquela região. Mateus vem dizendo, agora ele vai dizer, desde então, desde que ele foi, quer dizer, desde que a mudança para Cafarnaum, desde que ele chegou em Cafarnaum, começou a pregar o método principal da proclamação do Evangelho. Proclamação é pregar. Aí Jesus foi para aquela região e começou a pregar. Qual é a primeira palavra que ele diz? Ia dizer, arrependei-vos. A primeira pregação, quer dizer, o que é se arrepender? É mudar, aquilo que você está fazendo, você vai deixar de fazer e você vai começar a fazer ele outra deu coisa. Continuidade ao que João Batista começou, o que você, passou a bola para ele. Você está fazendo algo, o que você se arrepende? Você arrepende do que você está fazendo e você começa a fazer outra coisa. Começa seu ministério com a primeira palavra usada por Cristo, como foi registrado por Mateus. Primeira coisa que a pessoa que conhece a Cristo tem que fazer, arrepender-se. Arrepender-se de quê? Da vida que ele vive, do modo que ele vive e do jeito que ele vive. Verdade. Quando você se arrepende, você começa a fazer diferente. Não adianta a pessoa beber, pastor Carlos, e continuar bebendo. Sim. Mudou de vida? Não. Não adianta continuar falando palavras chulas, e continuar da mesma forma. Mudou de vida? Sim. Querido, eu quero falar com um cristão. Veja bem, você tem que entender uma coisa muito importante. Você é a Bíblia que o ímpio lê. Pastor Zé Carlos, o que é isso? Forte. A sua vida é a Bíblia que o ímpio lê. Não adianta você mandar ele ler a Bíblia se ele vê algo diferente em você.
Exatamente. Vai até atrapalhar a compreensão dele, né? Vai haver uma rejeição dele em relação à Bíblia por causa da vida da pessoa. Porque isso acontece. O crente, o meu vizinho, pastor, vocês podem falar aí, falar à vontade, na rádio, na televisão, mas o meu vizinho, eu não quero ser crente igual a ele. Não está dizendo nada. Por quê? Porque ele está lendo a Bíblia na vida do vizinho, Sim. que se diz cristão. Aí Jesus diz, se arrepender. Se arrepender por quê? Arrepender-se por quê? Jesus manda se arrepender e dá um motivo. Se arrepende porque o reino dos céus está próximo. E hoje continua assim, se arrependemos por quê? Porque nós somos cidadãos celestiais. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Estamos caminho ao céu. Lembra que ele está começando o seu ministério, que é para a igreja. Igreja, se arrepende por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Esse é o motivo que nós devemos nos arrepender. Por causa do reino do céu, quer dizer, o reino dos céus é encabeçado por Cristo. Mesmo com o propósito de estabelecer o reino de Deus sobre a terra, sendo todavia rejeitado por Israel. Israel não queria saber do reino do céu. E hoje muitas pessoas não querem saber do reino do céu. Eu sempre digo, pastor Carlos, que nós temos duas famílias. Todo cristão ele tem duas famílias. A primeira é a que Deus te deu, que são seus filhos, seus tios, seus irmãos. Fruto de um relacionamento. Toda a família que abençoado. Deus te deu. Muitos deles não querem saber de Jesus. Verdade. Às vezes os filhos não seguem a Jesus, às vezes seus irmãos não seguem a Jesus, às vezes seus tios não seguem a Jesus, não profanam a fé de Cristo. E eles vão ver com você um pouco período de tempo aqui nessa terra. Mas nós temos a segunda família. Essa é a família que Deus escolheu. São aquelas pessoas que estão caminhando com você rumo às mansões celestiais. Mas nós temos dificuldade em entender Deus. Muitas vezes nós damos muito valor à família que Deus nos deu e damos pouco valor à família que Deus escolheu. Quem é importante? Então vamos para Jesus. O nosso espelho é Jesus. Marcos capítulo 3. Eles ouviram um dia que Jesus estava fazendo a obra de Deus. E nós vamos ler, próximo, nós vamos uma casa paulina, depois nós vamos para Marcos. Disseram, ele está fora de si, vamos prendê-lo. Quando chegaram a falar com ele, sai fora tua mãe e teus irmãos, saem fora. Quem são a minha mãe e meus irmãos? Quem é a minha família? A minha família são vocês, que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é Jesus, isso é Evangelho. A família é importante, mas qual família? Qual família que é importante? É a que Deus deu ou a que Deus escolheu? As duas são importantes, mas nós temos que privilegiar muito mais a família que Deus escolheu, que vai morar com você no céu eternamente. Então Jesus ele veio estabelecer o seu reino. O que é? É o reino dos céus, é a eternidade. Mas para você ter direito ao reino do céu, existe uma única coisa que você precisa fazer: arrependimento. Sem arrependimento, você não chega no reino dos céus. Você tem que se arrepender. Para você chegar no céu, não pode haver transformação na sua vida se não houver primeiro o arrependimento. Sem arrependimento, não há transformação. Mas pastor, Se você não tiver essa consciência, as pessoas elas têm que ter no seu coração que não existe pecadinho de estimação. Eu tive um probleminha essa semana com 2 ovelhas. Aí a ovelha que está sendo tratada de um determinado vício vai querer corrigir a outra ovelha que também está sendo tratada de um vício. Opa, quer dizer que o meu pecadinho de estimação é menor que o teu? Pecado é pecado, irmão. Vício é vício. Então assim, não existe o pecadinho de estimação. O pecado traz separação, né? O pecado traz separação. Aí eu estou ali com o graveto na minha vista, mas eu vou ali tirar o seu. mas Jesus fala sobre isso. Somos cegos guiando os cegos. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém ao menos
lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta em mais uma parte aqui do programa, a Palavra Rema. É muito fácil, querido, é meia hora, é muito rápido. E nós estamos falando sobre o ministério de Jesus em Cafarnaum. Ele começou o seu ministério. Agora, ele precisava de discípulos. Ele ia começar a chamar os seus discípulos para estabelecer o seu ministério a hora que ele não estivesse aqui. Ele ia ficar 3 anos preparando esse povo vendo ele, preparando para que assumisse o ministério dele a hora que ele voltasse para o seu pai, para o seu reino. Preparando pessoas para... Ele foi agora para o reino, preparar pessoas para ir assumir esse reino junto com ele. Olha só, então, nós vamos começar a ler Mateus, capítulo 4 e o versículo 18, pastor Carlos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Começou o discipulado. Olha só. Não, tem mais aqui. Né? Então os 2 irmãos eram Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Ele começou seu ministério com improváveis. Jesus era o maior intelectual que tinha, conhecimento profundo. Mas ele começou o seu ministério com improváveis. Lembra-se de uma coisa, Jesus andando junto ao mar da Galileia, e agora ele estava ali, naquela região de Cafarnaum, estabeleceu o seu ministério ali, começou a pregar ali, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E quando ele estava andando por ali, pregando, viu 2 irmãos, Simão, que ele chamando de Pedro, pedra, e André, que jogavam rede ao mar, pois eram pescadores. Veja bem, em nenhum momento você vai ver na Bíblia que Deus chama malandro. Nenhum momento. Você vai ver na Bíblia, nenhum momento Deus chama de malandro. Não, o cara não tem nada que fazer, aí Deus chama vai ele. pregar. Deus chamou Gideão, malhando trigo no lagar. No lugar onde é que faziam vinho, ele estava em guerra, estava malhando trigo no lagar, que não era lugar, mas estava trabalhando. De repente, chega um anjo para ele e diz: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Se é comigo, pastor Carlito, eu me jogo em terra, eu digo glória a Deus, Deus é comigo, porque tem um anjo falando com a gente. Se é o senhor que chega e diz: pastor Carlito, você é muito valoroso, Deus é contigo. Se é contigo, tu te joga em terra hoje. Vou subir parede. Aí o que Gideão, pode mesmo, o que Gideão diz? Você tem certeza que Deus é comigo? Você sabe que Deus é comigo? Você sabe que Deus é comigo? Deus é comigo? Então, onde é que estão as obras? Foi isso que ele disse. Deus é comigo? Porque quando Deus é contigo, algo tremendo acontece. Deus é contigo? Onde estão as obras? Onde está? Eu sou menor aqui, né? Minha família é pobrezinha. Eu sou menor, né? Quer dizer, então, Deus sempre chama isso. Chamou Moisés, estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Davi estava no campo, e você vai vendo ao longo da história assim. Nunca Porque tem gente que não quer fazer nada, diz: eu não quero trabalhar, vou fazer a obra de Deus. Deus não chama malandro. Deus não chama malandro. Todos que Deus chamou trabalhadores, é para trabalhar. E a obra de Deus é porque você não conhece, é muito trabalhosa. Querido, pastor Zé Carlos, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Aqueles que conhecem sabem disso, comecei com a minha família, vendendo lote, cedo. Hoje é proibido, né? E eu louvo a Deus por nascer em uma outra época que podia trabalhar. Porque hoje pode estar na rua, pode estar usando droga, mas não pode trabalhar. Verdade. O jovem não pode trabalhar. Se você botar alguém a trabalhar com 14 anos, você vai multado, você não pode. Já é um guri. Né? Eu comecei com 9. E nunca me arrependo, e isso me ensinou o meu caráter. E sempre trabalhei. E hoje trabalho, continuo trabalhando, trabalho na igreja e trabalho fora.
Não sou contra os pastores que vivem da igreja, não sou contra, por favor, não me interprete mal, mas eu não vivo da igreja. Eu trabalho fora para mim sobreviver e ter a minha vida. Aí, e eu digo para você, a igreja é muito trabalhosa, então não pensem, porque a gente, hoje olha como não é um ímpio de, vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro. O princípio está errado. Verdade. Você vai a uma igreja para arranjar muito trabalho e trabalhar na sua vida. Então aqui quando Jesus chamou André e Pedro, eles não estavam parados, eles estavam trabalhando. Por quê? Porque eles eram pescadores e estavam exercendo o seu ofício. Pedro hoje pregaria em muitas poucas igrejas. Pedro, vou repetir, Pedro, em nossos dias de hoje, pregaria em muitas poucas igrejas. Por quê? Porque Pedro não sabia ler e não sabia escrever. Mateus sabia, ele contava, ele era cobrador de impostos, ele tinha cultura. Mas Pedro não sabia. A carta de Pedro, quem escreveu foi Silvano. Ele fala, por quê? Porque era alguém que falava problema, falava errado, Sim. não tinha cultura. Poucos no nosso dia convidariam Pedro para pregar. Mas ele tinha uma graça de Deus tão grande, Aleluia. que onde ele passava, a sombra dele Aleluia. curava os enfermos. O que você precisa ter é a graça. Não sou contra. Eu fiz faculdade de teologia. Estou vendo agora, vou fazer uma pós-graduação. Vou fazer mestrado e doutorado em teologia. Devo fazer uma pós-graduação, depois mestrado e doutorado. Por quê? Porque eu quero estudar. Mas isso não me traz maior a graça de Deus, me traz conhecimento. Mas a graça de Deus não. A graça de Deus depende de uma comunhão com o Espírito Santo, que qualquer um de nós podemos ter. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Você consegue a graça de Deus quando você se sente pequeno. É isso que é essência. Então, quer dizer, ele foi lá e começou a chamar, e foi os dois primeiros que ele chamou. Quem chamou? Ele chamou Pedro e André. Olha só o que ele diz para eles, Giovanni, no capítulo 19. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tremendo, hein? Olha só, ele passou por eles e disse-lhes: sigam após mim, advertendo do Messias. Foi a ação de três afirmações. Primeiro, arrependei-vos. Depois, siga-me. E depois, bem-aventurado. Quer ver? Leia, está em Mateus? Mateus 5:3. Olha só o que diz Mateus 5:3. Mateus capítulo 5:3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele pregava o que? O reino dos céus. Quem que ele procurava? Os humildes de espírito. Humildes de espírito. Bem-aventurado é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque são esses, né, pastor Zé Carlos, que aceitam a palavra de Deus, né? Sem reservas. Aí é o seguinte: que vos farei pescadores de homens, chamando para o maior ministério de todos. Que é o quê? Agora vocês vão largar de pescar peixe e vocês vão pescar homens, seres humanos. Como? A rede do evangelho será lançada, onde haverá um verdadeiro arrependimento, onde pessoas vão seguir a Jesus e vão ser bem-aventurados, que é muito felizes. São as três coisas: arrependei-vos, sigam e serão bem-aventurados. Que bem-aventurados quer dizer muito felizes. Olha só o que eles fazem, pastor Carlos Leite, em Mateus, capítulo 4, versículo 20. Vamos lá então. No mesmo instante, na hora, eles deixaram as suas redes e os seguiram. A palavra foi tão convincente que no mesmo instante, então, deixaram imediatamente a sua rede, o seu negócio de pesca, a sua sobrevivência. Para seguir, a convicção da palavra de Deus é tão forte que eles largaram o seu meio de sustento, que sustentavam eles e a sua família. Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro tinha uma família, mas no mesmo instante a palavra entrou no coração deles de arrependimento. E quando há arrependimento, há mudança de vida. E aqui é uma prova viva. Quando eles se arrependeram e eles foram seguir a Jesus, eles deixaram tudo. Por quê? Porque creram em Jesus. Creram na palavra de Jesus. Quando Jesus vem, me sigam. Como é que vai ser suprido?
Deus é que vai suprir. Deus vai cuidar de você. Não se preocupe, porque todos os instantes Deus vai cuidar de você. Imediatamente, eles deixaram tudo e foram seguindo. E seguiram a Jesus. E foram seguir a Jesus. Quer dizer, esse é o verdadeiro evangelho. É mudança de vida, mudança de atitude. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Pastor Carlito, muito obrigado. Meu Deus, está muito bom, pastor Zé Carlos. Eu estava até pensando que ia ter outro bloco, né? Passa muito rápido. Vai até amanhã. Vai ter mais 2. Então amanhã estaremos aqui de volta. Amém. Giovanni, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Até a próxima. Esteja orando por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos juntos aprendendo mais de Ti, Papai. Que o Teu Santo e Doce Espírito esteja tocando em todas as pessoas que nos ouvem, em todas as pessoas que nos veem, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, querido, permitindo Deus, amanhã nós estamos nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com mais um programa Palavra Rema. Oh, querido, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.